Você sabe a diferença entre células procarióticas e células eucarióticas? Não? Vem comigo. Olá, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou o professor Éder Coelho do canal Biologia para Valer e desde já eu quero agradecer a presença de cada um de vocês nesta aula aqui. Espero que vocês fiquem até o final, então aproveitem e vão logo, curtindo o canal aí, seguindo, dando aquele like, batendo o sininho, tudo bem? E hoje nós vamos falar sobre células procarióticas e eucarióticas. Lembraram a diferença entre elas? Venham comigo. Então vamos lá, gente. Antes de eu dar continuidade ao estudo das células procarióticas e eucarióticas, vamos relembrar o conceito de citologia, que vem do grego kitos e logos, estudo das células, ou seja, a parte da biologia que estuda o funcionamento e a estrutura das células, todo o seu metabolismo, ok? Sempre lembrando que a célula é a unidade básica e fundamental da vida, unidade morfológica e fisiológica, anatômica e funcional. A vida é a expressão da atividade celular. Vamos lá? Bom, gente, hoje nós vamos dar ênfase à classificação dos seres vivos com relação à estrutura celular. Esses seres podem ser divididos em seres procariontes e seres eucariontes. Tudo bem? Proto, que vem do latim primitivo, primeiro, cárion, núcleo, ontos, ser, seres que apresentam um núcleo primitivo. Na verdade, nós vamos ver lá na frente que não é um núcleo, né? É apenas um material genético ali, desprotegido, disperso no citoplasma. Ou seja, são aqueles seres que não apresentam um núcleo verdadeiro, apesar de apresentarem material genético. Em relação às eucariontes, são aqueles seres que apresentam células eucarióticas, com membrana, citoplasma e um núcleo definido, verdadeiro, protegendo o material genético. Então veja as figuras aqui abaixo. Nós temos uma bactéria aqui, uma célula vegetal e um animal. A bactéria é representante principal das células procarióticas e aqui nós temos duas células eucarióticas. Tudo bem? Vamos lá prosseguir a aula. Bom, gente, nós vimos que a célula é a menor estrutura viva capaz de promover um conjunto de reações metabólicas organizadas e eficientes. Tudo bem? Mas vamos falar um pouco dos registros fósseis. Aproximadamente 3,5 bilhões de anos foram encontrados os primeiros registros fósseis de uma célula procariótica e há 2,1 bilhões de anos foram datados os primeiros fósseis de células eucarióticas. Não é interessante? Vamos agora falar sobre essas células. Bom, a célula procariótica nós já vimos que são células que não apresentam núcleo, ok? E fazem parte dos seres procariontes. Bom, então nós temos aqui uma célula que não apresenta membrana nuclear, ou cariomembrana, ou carioteca, que é a mesma coisa. Então, só tem aquele material genético ali disperso do citoplasma chamado de nucleose, vamos ver daqui a pouco, certo? Mas não há uma membrana nuclear ou protegendo. A ausência de organelas com membranas, você não vai encontrar complexos de Golgi, mitocôndrias, retículos endoplasmáticos, entende? Vamos ver que só há ribossomos. São as células mais antigas da Terra, como eu falei ainda há pouco, né? Os primeiros fósseis foram encontrados e datados a 3,5 bilhões de anos. A fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas. Não há cloroplastos, assim como também não há cloroplastos em células animais, certo? Existem membranas, lamelas capazes de captar a luz solar porque apresentam clorofila, mas cloroplastos não. São os representantes. Nós temos aqui as bactérias, as cianobactérias, que são as algas azuis, cianófitas ou cianofícias, os micoplasmas, rickétsias e clamídias, que nós vamos ver, que vou falar daqui a pouco, porque as rickétsias e clamídias são consideradas bactérias incompletas. Bom, em relação às células eucarióticas, que fazem parte dos seres eucariontes, nós temos o que? Uma célula mais complexa, uma célula que podemos considerar completa e com um núcleo verdadeiro, ok? Vamos ver as características principais. Nós temos aqui uma célula com núcleos, células nucleadas com membrana nuclear e núcleo. Então são aquelas células que têm uma membrana plasmática, um citoplasma, um núcleo verdadeiro protegendo o DNA com a sua carioteca, ok? E os nucleolos dentro, pode ser um ou mais dentro do núcleo, ok? Tem grande variedade de organelas com membranas, além dos ribossomos. Existe complexo de Golgi, mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos. Vamos já ver mais adiante uns detalhes.
A fotossíntese ocorre em cloroplastos, no caso das células vegetais, e a respiração celular nas mitocôndrias, tanto nas vegetais quanto nos animais e nos outros seres vivos eucarióticos, certo? Quais são esses representantes? Os protozoários e algas, que fazem parte do reino protista ou protoctistas, os fungos, que fazem parte do reino fungi, os vegetais do reino metáfita ou plantei, e os animais do reino metazoa ou animal. Vamos prosseguir? Então, gente, aqui nós temos uma visão geral dos 5 reinos onde estão organizados todos os seres vivos. Então, na ordem evolutiva, nós temos o reino Monera, formado por bactérias e cianobactérias, ou algas azuis. Todos são unicelulares e microscópicos. O reino protista, formado por todas as algas, com exceção das algas azuis, e pelos protozoários. O reino fungi, formado por uma variedade de fungos. O reino plantei ou metáfita, formado pelos vegetais em geral, e o reino animalia ou metazoa, formado por uma variedade de animais que vai desde o invertebrado até o homem. Tudo bem? Sempre lembrando que as células procarióticas, elas fazem parte do reino Monera. É o único reino onde os seres vivos são todos procarióticos. Sem núcleo, uma célula sem núcleo, apresenta apenas o nucleóide, que é um material genético disperso no citoplasma. Protista, fungi, plantei e animalia são os reinos que apresentam células eucarióticas, portanto com um núcleo verdadeiro. Tudo bem? Bom, gente, lembra que eu falei das clamídias e rickétsias, que são células procarióticas? Pois é, elas são conhecidas como bactérias incompletas, não porque não possuem membranas, não é isso, não. É que durante muito tempo elas foram confundidas com vírus, por serem parasitas, serem extremamente pequenas, né? Até porque as células procarióticas têm de 0,5 a 5 micrômetros, são infinitamente inferiores ao volume de uma célula eucariótica. E essas bactérias, clamídias e rickétsias, elas são parasitas, algumas de pequenos artrópodes, são passadas por alguns animais, algumas causam doenças venéreas, algumas ISTs, doenças sexualmente transmissíveis. E aqui ao lado, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, essa rosinha aí são as clamídias e essa lilás aí são as rickétsias. São muito parecidas morfologicamente, né? Pois é, mas são bactérias, tá? Bom, gente, agora vamos falar então sobre a estrutura desta célula procariótica. Veja que aqui embaixo tem uma visão microscópica em forma de bacilo. Claro que as bactérias têm outras formas, como por exemplo cocos, vibrião, espirilo, ok? E aqui nós temos esse esquema simples. Vamos analisar aqui. Veja que ele tem uma parede celular rígida, né? Essa parede celular não tem celulose, né? Vamos ver que ela é uma parede celular formada por polissacarídeos e proteínas, né? Aqui nós temos o DNA central dela, que é todo esse emaranhado disperso pelo citoplasma, chamado de nucleóide, ok? Temos o plasmídio, que algumas bactérias apresentam, que conferem resistência a certos antibióticos, são DNAs extras, circulares, menores. Ribossomos, né, que são os únicos organoides presentes nas células bacterianas, eles são bem menores do que os das células eucarióticas, mas a função é a mesma, né? Produzir proteínas. Nós temos aqui a membrana plasmática, que todas as células vivas apresentam, tanto procariótica quanto eucariótica, tem membrana plasmática, ok? Ou membrana celular. E a cápsula também aqui ao redor da parede celular, certo? E esse flagelo aqui também, que ajuda na locomoção dessas bactérias. São flagelos simples aderidos à superfície da membrana. Então, gente, dando continuidade às células procarióticas, vamos analisar esta outra imagem aqui de uma bactéria. Veja que aqui dá para ver nitidamente o nucleóide, esse emaranhado aqui, que ele fica bem preso aqui a esta invaginação chamada mesossomo, certo? Que está relacionada com a respiração das bactérias, assim como essas enzimas que ficam presas internamente na membrana plasmática dessas células, que são as onde apresentam as enzimas oxidativas, que também vão fazer as trocas gasosas para essas bactérias, ok? Aqui nós temos os ribossomos bem menores, dispersos no citoplasma, ok? E aqui dá para ver nitidamente a parede celular em azul, a cápsula externamente em vermelho, e os plasmídios, que são esses DNAs menores, que algumas bactérias apresentam, não são todas que apresentam, ok? E aqui, uma pergunta clássica que eu faço. Seres procariontes fazem fotossíntese? Apesar de não apresentarem cloroplastos, nós vimos sim que existem bactérias, que são aquelas bactérias que a gente chama de bactérias que não apresentam cloroplastos, mas tem a bacterioclorofila,
né? Que é esse pigmento que consegue absorver a luz solar e a partir daí produzir matéria orgânica para ela. Portanto, é um ser vivo autotrófico. E nós temos aqui representantes que são as algas cianofícias ou cianófitas. Vejam que aqui ela tem a parede celular, assim como todo procariótico. Tem a estrutura interna, que é o citoplasma, ok? Um nucleóide aqui dentro, que é o seu DNA, os ribossomos, que vão produzir proteínas. E essas lamelas ou membranas em verde aqui, são elas que são ricas em clorofila, que vão fazer a fotossíntese para este ser vivo. Tudo bem? Bom, gente, agora nós vamos falar sobre as células eucarióticas, que são as células mais complexas que existem, e nós usamos como padrão as células eucarióticas animais e vegetais e costumamos compará-las para que a gente tenha um melhor entendimento, ok? Então veja que aqui embaixo nós temos uma célula, um corte microscópico de uma célula animal. Veja que dá para ver nitidamente esses pontinhos escuros que são os núcleos, mostrando que são células nucleadas, e a membrana individualizando cada uma delas, ok? E aqui do lado, nesse esquema colorido, bonito, que a gente encontra bastante na internet, nos livros afora aí, dá para ver bastante as estruturas da célula. Então veja que ela já começa com uma membrana plasmática, como todo ser vivo, né? Todos os seres vivos apresentam essa membrana celular externa revestindo. Agora veja bem, veja que não há parede celular aqui. A parede celular, gente, ela está presente em fungos e bactérias e nos vegetais. O que difere é a composição delas, né? Nos fungos ela é formada por quitina, que é um polissacarídeo, um açúcar. Nos vegetais por celulose, que também é um polissacarídeo. E nas bactérias ela é constituída de peptidoglicano, polissacarídeos, açúcares mais proteínas. Ok? Bom, então nós vemos aqui uma variedade de organóides, complexos de Golgi, mitocôndrias, centríolos, peroxissomos. E aqui no centro, bem nitidamente em rosa, um núcleo, né, com a cromatina lá dentro, né, que é o DNA da célula, e a carioteca, que é essa membrana que reveste o núcleo, mostrando que são o que caracteriza principalmente uma célula eucariótica. Então veja que tem vários vacúolos, que são esses pontinhos laranja aí. Os vacúolos são bastante numerosos nas células eucarióticas animais, que estão envolvidos na digestão das células. Os ribossomos eles podem estar soltos pelo citoplasma da célula, mas também podem estar aderidos a um retículo endoplasmático, chamado retículo endoplasmático rugoso, onde tanto soltos como presos no retículo, eles vão fazer a síntese de proteínas, ok? Vamos já comparar com a célula vegetal. Veja que aqui não há cloroplastos, certo? Porque as células eucarióticas animais não fazem fotossíntese, ok? Bom, gente, a nossa aula está quase chegando ao fim. Vamos analisar agora uma célula eucariótica vegetal. Veja que aqui embaixo tem um corte de uma célula vegetal. Dá para ver nitidamente a parede celular em verde claro e bem espessa, individualizando as células, ok? Não quer dizer que elas não tenham contato entre elas, não é isso. Até porque a parede celular das células vegetais é permeável, apesar da rigidez. E dentro, internamente, bem visível em verde escuro, aí os cloroplastos, que vão promover a fotossíntese para essas células. Aqui do lado, nesse esquema maior, nós temos uma célula completa. Veja que tem a parede celular rígida externamente, logo depois vem a membrana plasmática, ok? E o citoplasma riquíssimo em organóides, assim como na célula eucariótica animal. Aqui no centro nós vemos o núcleo perfeitamente, né? O que caracteriza a célula eucariótica, a carioteca ou envoltório nuclear ao redor deste núcleo, protegendo a cromatina, o DNA, e dentro do núcleo, nucléolos, que pode ser um ou mais nucléolos, ok? Aqui dá para ver os ribossomos, né, presos aqui no retículo endoplasmático rugoso. E veja que aqui tem um vacúolo grande central, bem grande, porque esse vacúolo aqui, nos vegetais, ele vai fazer parte do armazenamento de algumas substâncias e também do controle de água, o controle osmótico, tudo bem? E aqui as mitocôndrias, né, que vão fazer parte do processo de respiração, assim como nas células animais também, nós vimos lá as mitocôndrias, ok? E vejam aqui os cloroplastos bem grandes aqui, verdes, bem visíveis, riquíssimos de clorofila, que vão promover a fotossíntese para estes vegetais. Tudo bem? Vamos agora falar sobre o quadro final comparativo. Gente, antes de eu falar sobre esse quadro aqui comparativo, eu quero falar sobre o termo citoesqueleto, que não está presente nas células procarióticas. As células procarióticas têm um hialoplasma
que é aquela parte interna, né, que constitui o citoplasma junto com os ribossomos e o nucleóide, bem fluido, mas não tem nenhum material ali de sustentação rígido e complexo. Já nas células eucarióticas, vegetais e animais, nós temos todo um aparato, toda uma ancoragem para que aqueles organoides fiquem presos, né, dentro desse emaranhado de substâncias presentes em uma célula mais complexa. Temos também microtúbulos e microfilamentos proteicos. Tudo bem? Bom, nesse quadro aqui dá para nós analisarmos umas 7 características: o tamanho, a parede celular, o material genético, as organelas ou organoides, as estruturas respiratórias, a fotossíntese e flagelos. Vamos comparar rapidamente. Bom, nas células procarióticas, são células com diâmetro de 0,5 a 5 micrômetros, enquanto que uma célula eucariótica tem 1000 a 10.000 vezes maior em relação ao volume interno, ok? Elas são infinitamente maiores. Bom, a parede celular de uma célula bacteriana ela é rígida, assim como a parede celular das células eucarióticas. Como eu falei antes, o que difere é a composição, né? Nos fungos é a base de quitina, nos vegetais é a base de celulose e nas bactérias é a base de açúcares e proteínas, ok? O material genético das células procarióticas fica em contato direto com o citoplasma, certo? Sem qualquer proteção, porque não existe cariomembrana, não existe carioteca, ok? Não existe um núcleo definido. Enquanto que nas células eucarióticas há um núcleo, certo? Com um ou mais nucleolos dentro. As organelas das células procarióticas não existe organela membranosa, só existe ribossomos ali para a síntese de proteínas. Já nas células eucarióticas, tanto animal quanto vegetal, além dos ribossomos, existem vários organoides membranosos, como mitocôndrias e cloroplastos, ok? As estruturas respiratórias, nós vimos que as células procarióticas já não têm mitocôndrias, mas elas apresentam o mesossoma, né, que é uma invaginação da membrana, e algumas enzimas oxidativas ali que fazem essas trocas gasosas, enquanto que na célula eucariótica a respiração ocorre no hialoplasma e também nas mitocôndrias, ok? Bom, a fotossíntese, nós vimos que algumas bactérias, especificamente as cianobactérias, fazem fotossíntese através das bacterioclorofilas, porque não apresentam cloroplastos, enquanto que nas células eucarióticas, vegetais, a fotossíntese ocorre nos cloroplastos, ok? Os flagelos, que são aquelas estruturas de locomoção, eles estão presentes em algumas bactérias, mas eles estão ligados à superfície da membrana ali, enquanto que os flagelos de uma célula eucariótica estão envoltos pela membrana plasmática e são muito mais complexos, ok? Então aqui nós fechamos a nossa aula, tudo bem? Fala galera, tudo bem? Eu estou muito feliz que vocês ficaram até o final da minha aula. E ó, aproveita, olha, bate o sininho aqui, se inscreva no meu canal, dê aquele like, tudo bem? Deu para diferenciar legal, né? Célula procariótica de eucariótica, certo? É sempre bom estudar célula. Quem entende célula, entende o ser vivo. E eu vou deixar vocês com essa frase aqui, ó. O estudo de células desenvolve novas tecnologias e tratamentos que garantem um futuro melhor para a nossa saúde. Até a próxima, gente. Tchau.